Para dialogar sobre o tema, convidamos o doutor em Direito, Jorge Curtis. E a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Mariane Rossi Stumso. Sejam muito bem-vindos. Peço por gentileza que façam sua audiodescrição ao iniciarem as falas. Passo a palavra ao mediador deste painel, o professor Isaac. Olá, um bom dia a todos e a todas. Meu nome é Isaac. Vou apresentar agora a minha autodescrição. Estou vestindo uma camisa branca, uma calça jeans azul, um cinto preto, meu cabelo é curto, eu tenho barbas, estou com um relógio. Nós traremos então o tema desta mesa e convidamos então algumas pessoas importantes e de renome para tratar sobre essas temáticas. Gostaria que vocês se apresentassem, fizessem suas autodescrições e convido primeiramente o professor Jorge. Olá a todos, tudo bem? Um bom dia. Então eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou Deca, sou um homem alto, tenho 1,81 m aproximadamente. Estou utilizando uma roupa azul, um terno azul. E estou um pouquinho gordinho, mas acho que é isso, só um pouquinho, tá, gente? Não é muito não. E este é o meu sinal de Libras. E eu vou começar então a minha explicação, que eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os instrumentos legais que nós temos disponíveis na comunidade surda. Então pode passar, por favor. Pode passar. Mais um. Então isso é só para que eu possa me apresentar. E eu vi que meus tios não conheciam aqueles sinais que eu estava aprendendo no curso de Libras. E eles usavam uma língua de sinais caseira. E aquilo eu precisei então adaptar, né, esses meus usos de língua. Fui para o curso, fui aprender outros sinais, uma outra língua de sinais. E tenho me dedicado à língua de sinais, tenho lido muitos artigos, inclusive da professora Mariane Stumso. Então é um prazer e uma honra estar dividindo essa fala com a professora. Aprendo muito com os trabalhos dela. Muito obrigada. E comecei a fazer curso de Libras e voltava para casa, conversava com meus tios com uma língua de sinais muito diferente. E eu precisava então ficar ajustando esses meus modos de língua, a língua de sinais que eu aprendia fora e a língua que eu usava com os meus tios. E isso era muito difícil. Até que, com o tempo, né, eu me formei direito. E os amigos do meu tio sempre me chamavam para esclarecer dúvidas. Eu posso processar fulano? Posso processar outra pessoa? Eu estava, olha, calma, não é bem assim. Eu tinha que explicar como é o funcionamento da lei. Né? Então, o que é o direito do consumidor, a gente tinha que explicar para esses amigos do meu tio. E o meu tio começou a falar assim, olha, ele é advogado, ele sabe língua de sinais. E começavam a surgir muitas dúvidas, muitos surdos me procurando a comunidade surda, em peso, fazendo perguntas. Eu já estava acostumado a participar das associações de surdos, né? Eu cresci nesse contexto, vendo língua de sinais, brincando com língua de sinais. E de repente eu me via cercado de pessoas surdas me perguntando e tirando dúvidas sobre lei. E aí eu comecei a gravar pequenos vídeos para mandar as respostas para essas pessoas surdas. Eu fiquei cansado de ficar gravando tantos vídeos individualmente, e aí eu criei um projeto, pode passar por favor, que é o projeto Advogado em Libras. Pode passar mais um. Então, os surdos criaram este sinal, né, para Advogado em Libras. Então, claro, por isso. E nós iniciamos em março. Desculpa, o professor Marcos foi quem criou o sinal. E eu pensei, olha, eu vou fazer um vídeo e vou colocar no YouTube
só divulgando o projeto, né? E é melhor do que ficar mandando vídeos individualmente para todas as dúvidas. E aí eu mandei esse vídeo no YouTube, e aí de repente eu tive muitas visualizações. O Brasil inteiro começou a visualizar e curtir o vídeo. E surgiram muitas dúvidas, muitos likes. E eu me vi nessa situação, né, de entender como que as pessoas surdas, como que a comunidade surda precisa de ter acesso a esse tipo de informação. E foi um desafio. E aí eu comecei então a explicar vários detalhes dos instrumentos legais, as leis novas, as diferentes resoluções, como que funcionava, como que se aposenta, como funciona o INSS, né, que é uma dificuldade muito grande das pessoas surdas. E temos continuidade ao projeto divulgando, fazendo esses vídeos de divulgação. Então agora isso vai fazer já 7, 8 anos aproximadamente. E a gente continua fazendo esse trabalho de divulgação tanto no YouTube quanto no Instagram. E também eu aprendo muito, né? Tem o Tio Ju, que é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu vejo o trabalho do professor Mariano Stumpf envolvido no projeto, e eu recomendo que vocês também acessem. Depois o professor Mariano com certeza vai falar um pouquinho sobre o Tio Ju, né? E aí nós então começamos a criar esse conteúdo, esclarecendo dúvidas sobre a legislação, e atendendo às demandas das pessoas surdas. E antes eu fazia atendimento principalmente para pessoas ouvintes, eu atendia poucos clientes surdos, e agora essa situação se inverteu. Hoje eu atendo majoritariamente clientes surdos, eu tenho pouquíssimos clientes ouvintes, justamente porque eu tenho estudado para isso, eu tenho me dedicado à legislação das pessoas com deficiência, à legislação das pessoas surdas, e tem sido uma paixão do meu trabalho poder contribuir dessa maneira. E é uma maneira de a gente poder também comentar, né? E eu gostaria de compartilhar nesse momento então, algumas informações legais que eu acho que seriam interessantes para vocês, as principais dúvidas que eu recebo, os principais questionamentos que as pessoas surdas têm. Então eu preparei um compilado para poder dividir com vocês hoje. Pode passar, por favor? Então é importante a gente contextualizar as situação das pessoas surdas hoje no Brasil, né? Ontem também a gente já apresentou, a gente já falou disso. Nós temos milhões de surdos no Brasil, mas onde que estão esses surdos? A gente tem o censo do IBGE, e a gente não tem uma informação mais específica de quantos surdos usam Libras. Então, quando a gente pensa que 24% das pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, seja deficiência física, seja deficiência visual, pode passar, por favor? A gente chega no censo de 2010, né, que já está antigo, mas que mostrou aproximadamente 9,7 bilhões, né? E isso é muito, pode passar, né? Isso, esse aí, que mostrou que nós temos 10 milhões de pessoas surdas. Mas percebam uma coisa, a gente tem 2,3 milhões de pessoas que não ouvem nada de acordo com esse censo. Mas isso também não significa que essas pessoas usam Libras, mas é uma pergunta que não está incluída no questionário, que seria extremamente importante. Então é difícil a gente saber, né? Ontem o Carlos Alberto falou disso, onde estão esses surdos no Brasil. Pode passar, por favor. E a gente tem vários instrumentos legais que eu selecionei para apresentar para vocês. Nós sabemos que a lei de Libras é extremamente importante, todos vocês conhecem. A gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Lei dos Tradutores e Intérpretes, a gente tem a Lei do Direito do Indivíduo Surdo. Então nós temos a Lei da Acessibilidade. E também a gente entender, é importante a gente entender quais são os direitos da pessoa surda. A pessoa surda tem direito à educação, à saúde, ao esporte. Então nós já temos tudo isso garantido nos instrumentos legais. Pode passar, por favor. E a Lei de Libras, a gente sabe que ela é extremamente importante, né? E eu escolhi um artigo para apresentar para vocês. Pode passar, por favor. A gente sabe que o artigo 1º é o que conhece, né, traz essa informação da Libras, mas pode passar para o próximo slide. E aí a gente tem esse artigo que é muito importante, o artigo 4º. E o que o artigo 4º traz? Ele diz que é proibido que a Libras substitua o português, e na modalidade escrita. E isso é muito importante, porque muitas vezes o surdo vai à justiça ou perante o juiz
E ele começa ele precisa escrever, né? Às vezes tem uma comunicação por escrito, que é difícil, mas isso não é permitido. Né? A gente sabe que isso é difícil. E a gente também vê essa situação nos contextos médicos, nos contextos policiais, nos hospitais, essa comunicação sendo feita por meio da escrita. E é uma angústia da pessoa surda, não tem intérprete nesses espaços. Né? E a lei, no seu artigo 4º, ela coloca: a Libras não pode substituir o português escrito. A gente já sabe disso. Mas existe uma discussão jurídica. Eu tive uma discussão com o juiz uma vez, né? Porque o juiz falou assim: não, mas o juiz não tem que saber escrever. Eu falei: sim, ele formou em letras libras. Mas ele usa libras para se comunicar. Você precisa respeitar a língua dessa pessoa surda, não é mesmo? Eu disse: mas eu nunca vi isso. Então, olha a lei. A lei está aqui. Olha a lei. Mas é só mais uma lei. E a gente foi naquela discussão. E eu falei: galera, eu quero intérprete aqui agora. Eu exijo a presença de intérprete aqui agora. Não tem intérprete não tem profissional. E eu fiquei pensando: a gente tem que ter intérprete, né? E ele disse: não precisa ter um advogado, você pode conversar com o seu cliente. E não, precisa ter um intérprete para fazer essa interação com o cliente surdo. E aí o juiz ficou ali, meio. E aí o juiz me perguntou, né, oralmente, fazendo várias perguntas. Ele falava: olha, não sei, pergunta para ele. Pergunta para o surdo, conversa com ele. Porque às vezes a gente pensa que o intérprete é para quem? É para o surdo ou o intérprete é para o juiz também? Não é? Então temos que comunicar com ele. E aí ele, o surdo, professor, né, ele já estava pensando: não sei analisar de forma de sinais. E ele respondia em livros, respondia todas as perguntas do juiz em livros. E o juiz perguntava para ele: mas aí, o que está falando? Eu falava: não sei. Você precisa saber, cadê o intérprete? Então, a gente cancelou a audiência e remarcamos para um outro dia para que a gente pudesse ter um intérprete disponível. Mas, gente, olha que absurdo, isso é óbvio. A gente precisa respeitar a lei de Libras, isso é um direito da pessoa surda. Né? E os surdos reclamam disso, sofrem com essa situação o tempo todo. Então, uma outra lei extremamente importante para a comunidade surda é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015. E ela traz acessibilidade e também uma igualdade de acesso. Mas será que, de fato, isso acontece? Então, por exemplo, a gente fala de vida, saúde, e tudo isso está lá constando na LBI. E é importante frisar que a lei traz o atendimento prioritário como direito, o atendimento em Libras, traz o princípio de igualdade, da não discriminação, tudo isso que a gente já sabe. E pode passar, por favor. E a LBI ela é um instrumento muito importante, porque muitos surdos reclamam constantemente de serem discriminados, de sofrerem preconceitos em diferentes espaços, no ambiente de trabalho, na loja, poder ser atendido. E pode passar. Quando a gente pensa nessa dificuldade de comunicação, volta no slide. Isso aí. Eu acho que está na apresentação antiga, eu tinha mudado a apresentação, mas não tem problema. Eu acho que está com o arquivo anterior. Mas, só uma informação que eu tinha acrescentado é que antes as pessoas surdas, por exemplo, não tinham direito ao casamento. Mas o Carlos estava me contando isso. Ele falou: olha, você não podia casar. Gente, como? Né? Você era sempre permanentemente independente da sua família. E isso há um tempo atrás. E a LBI garante esse direito. Né? Ela reforça isso. A liberdade de casamento, por exemplo, das pessoas com deficiência, das pessoas surdas. Então, como assim, não é? Ontem, o Léo estava falando sobre o casamento homoafetivo que está em discussão. Gente, é um absurdo, né? A lei não pode ir contra um direito que já está garantido. Aí a gente tem assistido essa aberração dos deputados, essa discussão toda. Mas é balela, o direito já está garantido em lei. E também a gente sabe que a lei garante igualdade. Mas, né, faça por favor, se a gente pensar em acessibilidade, nós temos a LBI garantindo e assegurando também a presença do intérprete nas escolas e também no ensino superior.
E o Isaac, por exemplo, o curso tem intérprete, a lei não garante intérprete nesses outros espaços, somente na educação básica, no ensino superior e nos cursos de formação de condutores. Nos outros cursos livres, nas outras modalidades de ensino, não é garantida a presença de intérprete. Então, se ele quiser fazer um outro curso, ele precisa pagar um preço profissional, pagar particularmente, né? Então, ele precisa arcar com esse custo. Então, a gente só tem esses contextos básicos de educação garantindo o serviço de interpretação. Então, a gente precisa lutar para garantir outros espaços, na verdade. Então, a gente precisa organizar um projeto de lei para que isso seja acrescentado nesses outros contextos. Então, a gente tem conversado sobre isso, mas a gente precisa conversar sobre isso e para, inclusive, garantir o protagonismo surdo em todos os espaços. Pode passar? E também nós vimos, né, durante a pandemia, o crescente uso de janelas de libras, a presença de intérpretes nas lives, nas transmissões, e isso deu muita visibilidade para o trabalho do intérprete. Muitas pessoas acharam, nossa, que legal, tem intérprete na live de música, que coisa maravilhosa. Então isso trouxe uma visibilidade, uma divulgação do trabalho do intérprete extremamente importante, a gente precisa disso. A gente precisa que seja garantida a comunicação e a informação das pessoas surdas. E isso é muito importante, né? Vocês lembram da Ivete? Que a Ivete pegou e deu um beijo no intérprete na tela? Isso tem um significado, né? Porque isso acaba ensinando as pessoas da importância de ter um intérprete ali, de olhar de uma pessoa como a Ivete, traz visibilidade para o trabalho do intérprete. Então, isso é muito legal. São coisas muito legais que a gente precisa que aconteçam cada vez mais. Pode passar. E também a NPI traz artigos sobre o direito ao transporte, ao direito à arte. Por exemplo, a gente viu o vídeo da Fiorella, não é? Ela reclamando. Olha, não tem legenda nos filmes que eu vou assistir no cinema. E ela é uma criança surda que tem direito. Então, foi uma reclamação perfeita da Fiorella. Parabéns por essa reivindicação. A gente precisa de mais reivindicações. A gente precisa divulgar isso. Isso é extremamente importante. Pode passar? E também, vocês já é garantido na EPI a prioridade de atendimento. Muitas vezes, porque às vezes a pessoa surda não sabe se ela tem direito ao atendimento prioritário, às vezes as pessoas não sabem chamar a pessoa surda, então isso também é um direito garantido em lei. Então os lugares precisam ter uma forma visual de chamar a pessoa surda, seja por uma tela ou alguma coisa nesse sentido. E também isso é muito importante na LDI, que ela fala que é crime, né? O preconceito e a discriminação de pessoas com deficiência. E você pode ser preso por isso. Porque muitos surdos reclamam disso, né? De sofrer preconceito de colegas de trabalho, de sofrer bullying nesses espaços, e muitos surdos sofrem calados, né? Entram no quadro de depressão, situação de tristeza, e a gente precisa mostrar que, olha, isso é crime, né? É importante que o surdo vá à polícia, registre um boletim de ocorrência, mas às vezes as pessoas falam, mas fazer BO não resolve, não adianta, mas tem que fazer. É só mais um BO? Não, mas a gente precisa fazer. Se nós começarmos a ter um aumento no número de registros, isso nos ajuda a trazer atenção para o tema e a trazer o respeito à pessoa surda. E também muitas famílias se aproveitam do benefício que a pessoa surda recebe, não é? E aí muitas famílias pegam esse cartão de benefício e usam o recurso financeiro para a pessoa surda. E às vezes as pessoas surdas não sabem, né? Não tem autonomia, continua dependente da família, e a família pega esse benefício. E isso está lá na LBI, que é crime. Não pode fazer isso. Então, eu sempre mostro essa imagem, né? E a gente precisa falar que discriminação contra surdos é crime. Uma outra resolução importante com relação à LBI é com relação à acessibilidade. E é isso que eu tive que explicar para o juiz. Olha, você precisa colocar um profissional na interpretação. Não é pegar qualquer funcionário que trabalha fora, que aprendeu um pouquinho de Libras, colocar para interpretar, colocar para sentar em frente ao juiz, porque a gente sabe que isso acontece. Não é? E é impossível. Às vezes, a pessoa sabe falar um bom dia, falar um nome em Libras, e coloca-se para poder interpretar uma audiência. Né? Não pode ser assim. A gente precisa ter intérpretes de Libras, fluentes, profissionais, os profissionais maravilhosos que a gente tem aqui. Não pode colocar qualquer um. Não pode colocar um funcionário. Né? A
Eu falo, olha, vou denunciar essa situação, precisa ter intérprete. Pode ser um intérprete que não tenha fluência para ter produção de seu trabalho. A gente precisa respeitar esse direito da pessoa surda. Na hora o juiz regala os olhos, né, fica preocupado. Fala, olha, não é uma pessoa que vai ajudar a interpretar. O surdo não precisa de ajuda. O surdo precisa de ter seu direito respeitado. Por favor. Ai, desculpa. Não tem desculpa, só isso. O fórum, o juiz, é a casa da lei. Como vocês estão pedindo desculpa aqui? Porque vocês estão cumprindo a lei, vocês estão pedindo desculpa? Não pode, senão vira bagunça. Vai ser um absurdo. Pode passar? Então a gente fala também das barreiras de comunicação, das dificuldades de aplicação dos surdos. E aí o BI também coloca no seu texto que o surdo tem direito aos diferentes tipos e meios de acessibilidade. Então, Libras, tátil, todas essas formas de comunicação estão garantidas para poder assegurar a comunicação da pessoa surda. Pode passar? E também se usa o termo capacitismo. Eu aprendo muito com os surdos, né? A identificar essas situações de capacitismo. E toda vez que eu vou palestrar, as pessoas ouviram, por exemplo, no mês passado, eu estava no Rio Grande do Sul, um juiz no Rio Grande do Sul me convidou para dar uma palestra. E aí eu fiquei assim, como assim, né? Eu preciso falar sobre isso, eu preciso tocar nesse tema. Pode passar? E aí a gente tem 5 dicas que eu sempre divulgo, eu trago essas dicas para as pessoas ouvintes aprenderem. Então, primeira coisa, por favor, não chamem de surdo. Isso é uma coisa importante para a gente orientar. A gente tem que... coitado do surdo, dó do surdo, não é isso. Outra coisa, a gente precisa orientar que Libras é língua. Então, a gente sempre traz essa orientação. Olha, todo mundo aprendeu, né? Então, a gente pode ensinar também sobre isso. A gente está cansado de falar sobre. A gente fala também de PNE, portador de necessidades especiais. Hoje a gente já sabe que tem a pessoa com deficiência. E em muitos espaços continuam utilizando portador de necessidades especiais. Então, a gente traz essas dicas. E também, eu só tenho 5 minutos, então eu vou tentar trazer o máximo possível. Eu sei que eu falo muito, perdoe por isso. Mas a gente também sempre tenta assegurar o direito de ter intérprete de Libras, de ter profissionais nesses espaços, frente ao juiz. Em todos esses espaços, sejam nas delegacias, seja no INSS, seja no fórum, a gente precisa de intérpretes para que seja garantida a comunicação, inclusive no atendimento médico. A gente sabe disso. E aí a gente tem também alguns direitos importantes, seja da meia entrada, do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Pode passar. Né? Então nós temos outros instrumentos legais que são garantidos. E muitos surdos sempre perguntam sobre o BPC. Como funciona o BPC? O que é o BPC? Eu vou trazer rapidamente algumas explicações para vocês. Então a primeira coisa, para que a gente consiga o BPC, a gente precisa cumprir as regras do programa. Então, a primeira coisa, o surdo precisa estar desempregado. E a renda familiar precisa respeitar teto máximo de 25% do salário mínimo por pessoa. Né? Então, aproximadamente R$330 por pessoa membro da família. Se for acima disso, não tem direito a conseguir o BPC. Então, você só tem direito ao BPC se a renda não ultrapassar esse valor. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o cadastro único, lá no CAD único. É um cadastro que você faz no centro da prefeitura, nos CRAI, por exemplo, e você vai fazer esse cadastro do CAD único e depois vamos organizar todo o processo para a entrada do BPC. Pode passar. Então, a gente precisa fazer o levantamento da renda da família e eu vou mostrar algumas situações que podem e outras que não podem. Então, por exemplo, se nós temos uma família de 2 adultos e somente um trabalha, eles têm 2 filhos, essa é uma família de 4 pessoas. Então, a gente pega o salário e divide por essas 4 pessoas. Então, se você tiver uma pessoa surda, você tem direito a receber o BPC. Entendeu? Então, outro contexto, nós temos uma família maior. Quando a gente divide, a gente atende ao requisito da renda. Nesse outro contexto, a gente não pode, porque é uma família de 3 pessoas, uma pessoa trabalha recebendo o salário mínimo, essa outra pessoa está desempregada e uma criança. Quando a gente divide esse salário mínimo, ele dá mais que 25% por pessoa, então não tem direito a receber o BPC, infelizmente. Okay? O CAD único, então, é um que você precisa levar o teu documento de identidade, o comprovante de endereço, a tua certidão de nascimento ou de casamento, a carteira de trabalho. E você pode baixar o aplicativo do meu INSS, né?
e você consegue inserir todos esses documentos que você não precisa de advogado para fazer isso. Mas a gente sabe que se tiver alguma dificuldade, elas estão disponíveis, mas você consegue inserir todas essas informações. E tem um passo a passo, né? Tem guia com tudo que você precisa inserir, você vai tirar foto de tudo isso e fazer o upload no aplicativo. E depois é agendada uma perícia médica e depois uma perícia social, né? Uma entrevista com assistente social. Então o médico faz uma perícia para garantir a situação de surdez, seu surdo, e pode passar. E tem Libras, tá, gente? Não tem, né? Infelizmente. Não temos Libras nessas, tanto na perícia quanto nos assistentes sociais. Agora a gente tem um sistema novo no INSS, e eles têm colocado uma informação, não sei se vocês viram, você agora pode colocar se você é surdo. E você pode colocar se você usa Libras. E aí você pode inserir essas informações no sistema se você inclusive precisa de intérprete. Mas só agora, esse mês. Finalmente, né, graças a Deus, a gente conseguiu botar essa informação depois de muita luta, porque antes não tinha como informar isso. Né? Então, muitas vezes, a gente precisava falar, olha, precisa de intérprete, conseguir um intérprete para ir junto. E muitas vezes o médico não aceitava que entrasse outra pessoa na perícia. Né? Então, às vezes, chamavam por vídeo um intérprete, isso não podia, porque o médico falava, não, a situação de perícia é privada, é particular. Mas isso tem mudado, né? Então agora você pode chamar um intérprete por videoconferência, você pode ser acompanhado por um intérprete ou por um membro da família, isso está na lei, né? E isso está na lei já há muito tempo, o pessoal começou a orientar isso agora. E aí depois você tem os resultados, se o seu BPC foi aprovado ou não. No caso dele ser indeferido, você pode entrar com recurso, e aí você procura um advogado para te ajudar a instruir esse recurso, e aí, se você tiver o deferimento, você passa a receber o BPC. E o BPC você pega diretamente, né, do cartão do banco, e o cartão vem seu nome, toda a segurança necessária, não tem nenhum problema, nenhum terceiro pode movimentar essa conta ou sacar o dinheiro, somente você. E, pode passar? A gente tem mais informações nesse link, né? Tem vídeo no YouTube, hoje eu trouxe só um resumo. E um minutinho só para poder falar um pouquinho, porque isso também é uma coisa que perguntam muito sobre a aposentadoria. Posso avançar um minutinho do tempo? Só para título de informação, passa por favor. Como que funciona a aposentadoria pelo INSS? Para quem trabalha com CLT, carteira de trabalho. Então, para os surdos precisa ter 20 anos de trabalho, para as surdas mulheres. 20 anos de contribuição. Se for surdez leve, porque tem as distinções entre surdez profunda, leve e moderada. E aí, para homens, então, na grau leve é 33, para mulheres 28, tá bom? Já no caso de surdez profunda, homens são 25 anos e mulheres 20 anos, na moderada, homens 29 anos e mulheres 25 anos. Ok? Isso é importante para poder instruir o processo. A gente também tem a idade, então a pessoa surda precisa ter 15 anos de contribuição e ela precisa ter uma idade mínima. Para mulheres é de 55 anos e para homens de 60 anos. E você já cumpre esses requisitos, você pode instruir o processo da aposentadoria. Okay? Muito obrigado pela atenção. Sigam as nossas redes sociais, também o Tios Youth, que é uma fonte importante de informação. O também tem um vídeo que ele compartilhou, né, o canal da TV Justiça, eu acho, então tem muitas informações importantes. E aqui tem os meus canais também, Advogado em Libras. Obrigado por ter falado demais.